No ar mais um programa Gente Negócios, um programa de vencedores. No programa de hoje você conhecerá um pouco da história do Movimento Nacional de Micro e Pequena Empresa, o MONAMP. Conhecerá pessoas que, em busca de um ambiente favorável para este segmento, comprometeram suas empresas e até mesmo suas carreiras. O Sebrae hoje, ele é com certeza o melhor parceiro da micro e da pequena empresa. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos toldos que fazem sucesso em todo o Brasil. Toldo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. Pensando no seu futuro profissional? Na Pós-EAD Senac o futuro já começou. Vários cursos de pós-graduação à distância com tecnologia educacional de ponta, material didático especialmente desenvolvido, tutores especializados e cerca de 20 pontos pelo país para os momentos presenciais. Acesse www.pós-ead.senac.br e conecte-se agora mesmo ao seu futuro. A nossa entrevista é com o senhor Pedro Cascais, que é um dos pioneiros do Movimento Nacional de Micro e Pequena Empresa, em um momento que a situação não era nada favorável e os dirigentes das instituições de micro e pequena empresa, que raramente se manifestavam publicamente, eram recebidos por nossas autoridades. Você vai conhecer como começou essa história. Pedro, como foi o início do Movimento Nacional da Micro e Pequena Empresa? Houve uma época... final da década de 70, início da década de 80, que iniciou-se em vários fóruns, Brasil afora, a discussão sobre a importância de ter políticas diferenciadas voltadas para as empresas de pequeno porte. O termo microempresa ainda não era consolidado, pode-se dizer que não existia, não fazia parte do dicionário Aurélio, que era o dicionário da época, né? Se falava em artesanato, se falava em mini empresa, se falava empresa muito pequena, e microempresa era um dos termos, mas ele ainda não estava consolidado. E essa discussão ela se dava muito no âmbito do Sebrae, na época que o Sebrae era com C, e das associações comerciais e industriais, né? Então elas variavam de estado para estado. No início dos anos 80, fruto de uma catástrofe, Blumenau foi arrasada pela enchente de 83, pegou todos de surpresa, foi muito alto, e já pautada pelas necessidades do segmento, um grupo que fazia parte da Associação Comercial e Industrial e que vinha fazendo parte dessa discussão toda já há algum tempo, da questão das empresas de pequeno porte, e acabou se vendo obrigado, por necessidade, a estruturar a sua própria entidade, né, já que não conseguia espaço para suas demandas, para suas necessidades. E assim nasceu a Simpev, né, a Associação da Micro e Pequena Empresa do Vale do Itajaí. Foi, na época, a primeira entidade desvinculada dos órgãos oficiais, né, totalmente livre, liberta, vamos dizer assim, e que utilizou o termo microempresa. Né, e que muitos, inclusive, se sentiam ofendidos, né, quando você dizia, olha, a tua empresa, a característica do teu negócio é a característica de uma microempresa. Ah, mas eu não sou micro, né? O que é isso? Me chamar de micro, né? A resistência não se dava só com as autoridades, né? A resistência se dava com o próprio segmento, né? É uma cultura, né? Você mostrar para aquela pessoa que
ela faz parte de um todo, né, que o seu negócio tem uma determinada caracterização, que de uma certa forma já é reconhecida e era tratada em muitos países, né? O Brasil foi um dos últimos, de fato, a assumir a questão micro e pequena empresa. Ainda assim temos muitas resistências hoje em dia. E ali a coisa aconteceu, começou a se formar, pegou assim com muita força, uma coisa, foi como se colocasse assim fogo no palheiro. E nós tivemos a felicidade na época, as coincidências, né? A imprensa como quarto poder, né? Nós tivemos a felicidade na época que o jornal Estado de São Paulo e o jornal da Tarde estavam com uma série de reportagens que eles deram, né, nominaram como os guerrilheiros da prosperidade. E eles pegaram o nosso movimento no início e eles começaram a divulgar o que nós estávamos fazendo. E aí as pessoas do Brasil começaram a se interessar, outros núcleos de empresários de pequeno porte. Ah, mas nós também gostaríamos, tínhamos interesse, puxa, né, como é que a gente faz e tal. E aí começou toda uma luta nacional, né, uma corrida desenfreada, uma loucura, né? Reuniões nos mais diversos estados, assim, nos lugares mais incríveis, né, na Rocinha, favela da Rocinha no Rio de Janeiro, Peixoto de Azevedo, lá no norte do Mato Grosso, Timão no Maranhão, Pedregal em torno de Brasília, onde você pode imaginar, a coisa foi fluindo, foi acontecendo, foi se multiplicando e o movimento foi se estruturando, de baixo para cima, né, que é o que fez a diferença e aconteceu aquela loucura toda aqui. Cascais, o movimento trabalhou muito na busca de um estatuto que pudesse ter normas que regulamentassem o setor, que até então era totalmente desprovido de qualquer benefício, de qualquer tratamento diferenciado. Qual foi o papel do presidente Figueiredo na aprovação do primeiro estatuto da micro e pequena empresa e qual a resistência que foi superada no meio político? Qual era o discurso da micro e pequena empresa no meio político, afinal? O Estatuto da Microempresa aconteceu porque o presidente Figueiredo determinou. A história tem que ser justa, né? Nós estávamos nessa pressão, né, nessa discussão, e só que havia muitas resistências, havia muitos setores da sociedade que tinham o entendimento que a aprovação de uma lei desse tipo quebraria o país, quebraria os estados, os municípios, ou que era injusta, todo tipo de argumentação contrária, no geral defendendo seus próprios interesses. E nós estávamos assim muito perto de que não acontecesse, e aí tivemos uma reunião com o presidente Figueiredo, nós estávamos, eu acho que em 6 pessoas, e ele daquele jeito dele, ele era muito firme nas suas posições e tal. Aí lá pelas tantas, a gente colocou e disse, olha presidente, eu queria que o senhor entendesse o seguinte, né? A aprovação da lei da microempresa é uma espécie de carta de alforria. Seria a nossa lei áurea, a lei de libertação do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. E se o senhor nos der essa oportunidade, eu tenho certeza que o senhor vai ser lembrado para sempre. Naquele momento nós ganhamos a lei da microempresa, porque ali ele se acendeu, ele captou e mandou acontecer. A realidade é essa, porque ele mandava no Congresso, né, fosse o que fosse, ele mandava, né, e aí o Congresso aprovou praticamente por unanimidade, apesar das resistências, e ali nasceu de maneira formal, né, empresas caracterizadas como microempresas, pequenas empresas, né? Tanto que em seguida nós conseguimos a primeira microempresa do Brasil formalizada, Cabral e Farias, 8 de março de 1985, é a primeira empresa a receber o certificado de acordo com a lei
reconhecida como microempresa a nível federal e a nível estadual. Pelo menos os primeiros 10 anos do movimento, eles foram pautados pela abnegação. Porque você vê o seguinte, microempresário tem que ser um abnegado. No seu contexto, ele é o cara que recebe a mercadoria, abre o caixote, põe a mercadoria na prateleira, ele vende, bota preço, vai ao banco, trabalha 10, 12, 15 horas por dia, né, de segunda a segunda. Essa é a realidade dele. Surgiu a possibilidade de uma brecha de nós colocarmos um artigo na Constituinte, de aquela coisa pudesse ser corrigida, minorando as perdas dentro do entendimento que os bancos já tinham ganho mais que suficiente e que o micro, pequeno empresário, pequeno agricultor não era culpado pelos erros do governo, e essa lei deu-se o nome de anistia. Uma anistia que não era anistia, era um ato de justiça. E aí foi um inferno na torre mesmo, né? Porque se para aprovar o estatuto a primeira vez, né, os caras fizeram um terrorismo muito grande, dizendo que o país ia quebrar tudo, para aprovar a lei da anistia o terrorismo foi muito maior, porque aí juntou-se toda a estrutura da FEBRABAN, do sistema financeiro, parte do governo, né, dizendo que era o prêmio ao calote, dizendo que que os caras tinham comprado apartamento em praia e isso, aquilo, e não era nada disso, né? E nós ganhamos isso por 6 votos em Brasília. 6 votos. Né? Foi a primeira vez que o sistema financeiro, de uma certa maneira, perdeu uma batalha de monta, né? Os cálculos dizem que deixaram de ganhar qualquer coisa em torno de 5, 10 bilhões de dólares. Eu acho que não é isso. Mas foi importante, né? Porque nós levamos mais de 10 mil pessoas a Brasília, cercamos o Congresso, fizemos corredor polonês, eles nos deram canseira, ficavam jogando as votações para frente para que o pessoal esmurecesse, e o pessoal ficou lá dormindo nas praças, dormindo nos halls dos prédios, né? Ficando uma semana, 10 dias sem tomar banho, quer dizer, um contexto muito delicado, mas a gente conseguiu, né? Nós fomos vencedores. Eu acho que essa foi, assim, em termos de enfrentamento, o ápice, né? Foi muito complicado. E pagamos um preço durante muitos anos, né? O sistema financeiro ficou castigando, fechando crédito e tal. Mas era uma luta justa, verdadeira, e tá aí, os números provam isso, e quem viveu aquela época, conheceu aquela história, viu os absurdos que foram feitos, hoje entende que nós estávamos certos. O Sebrae hoje, ele é com certeza o melhor parceiro da micro e da pequena empresa. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. Pensando no seu futuro profissional? Na Pós-EAD Senac o futuro já começou. Vários cursos de pós-graduação à distância com tecnologia educacional de ponta, material didático especialmente desenvolvido, tutores especializados e cerca de 20 pontos pelo país para os momentos presenciais. Acesse www.pós-ead.senac.br e conecte-se agora mesmo ao seu futuro.
Jesus Pérez é também uma das grandes lideranças do movimento e que começou numa fase que não era nada facilitado defender os interesses da micro e pequena empresa no Nordeste e no país. Pérez, na tua concepção, os momentos que construíram essa história, as parcerias que se conseguiam naquele momento para que o ambiente favorável para a micro e pequena empresa fosse construído? Olha, no começo tudo era difícil. Se hoje é difícil, e todo mundo sabe que é difícil, imagine há 20 anos atrás. Era muito difícil, mas nós trabalhamos muito com parcerias, íamos buscar parcerias para fazer reuniões, para fazer deliberações e para fazer viagens a Brasília, que é onde está o cerne político de tudo, né? Então foi uma luta boa, uma luta grande e uma luta interessante, a procura de parcerias para tocar o nosso movimento. E o movimento chegou até aqui hoje vitorioso. Então, no passado foi uma luta grande, mas foi bom. Nós tínhamos facilidade, Pérez, de fazer esses encontros nacionais, essa reunião de empreendedores, para que cada um pudesse construir uma agenda favorável? Não tínhamos. Nós tínhamos muita dificuldade. Hoje é muito mais fácil você conseguir parcerias do que antigamente. Hoje já é mais difícil. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar a história da microempresa, uma história belíssima. Na época as coisas eram mais difíceis, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha celular. Nós não tínhamos recursos, os recursos eram do bolso. Imagina o pequeno empresário com recurso do bolso fazer movimentos, viajar. Enfim, nós tínhamos na época um grande líder, o Pedro Cascais, e uma equipe, um estado dele fortíssimo. E que nós nos debruçávamos. Eu representava o Nordeste e tínhamos que ir a Brasília com passagem do bolso. Naquele tempo não se usava muito cartão de crédito, era carnê da passagem, que se pagava mensalmente. Os hotéis a gente dava o cheque, corria para o estado para poder pagar ou pedir o gerente para cobrir o cheque. Porque ele demorava às vezes 5, 6 dias para entrar na conta. Não era rápido como a compensação bancária hoje, graças a Deus, porque senão a gente não tinha conseguido nem pagar. Então era um movimento muito difícil. Nós tínhamos que fazer corredores no Congresso Nacional, quando os deputados, os senadores entravam, e pedir que eles aprovassem aquilo. E pior, porque depois que a gente conseguiu vencer, fazer com que tudo fosse aprovado, não funcionava. Eu me lembro bem quando nós saímos, chamar uma carta de euforia, a libertação do microempresário, conseguimos passar tudo. Foi aprovado a lei e logo depois o CONFAZ criou um sistema que dizia até as empresas isentas vão pagar antecipado, e foi embora tudo. Ou seja, nós lutarmos como sempre contra tudo e contra todos, para que a pequena empresa apenas existisse, tivesse vida, pudesse dar dinheiro também, contribuir um pouquinho. A gente não queria zero, nós queríamos que o país, essa malha econômica funcionasse, não morresse, ou não tivesse que estar totalmente clandestino, não participasse das licitações, etc. Nós queríamos o que hoje já melhorou muito, evoluiu muito, graças a Deus. Então, nós mostrarmos a potencial da nossa economia, o que nós representarmos, o universo, mas não estava todo mundo unido, nem no mesmo pensamento, nem no mesmo... Até porque a comunicação era difícil. Então, foi muito sofrimento, noite acordada, briga interna também que nós tínhamos pelo poder, pelas confederações que foram criadas, falta de cultura, enfim, foi uma luta muito desigual. Mas eu quero dizer que hoje teve uma evolução, sim. Existe hoje um poder de comunicação no país brilhante, magnífico. Hoje o microempresário ele já realmente está aí, ele é palpável, a gente vê as entidades, a gente vê lutadores como o Ercílio, enfim. Hoje a gente vê realmente que essa nova história cada dia muda muito lento. Nós queríamos que tivesse sido bem diferente, nós queríamos que nesses 30 anos a coisa fosse bem diferente, mas lutar sem dinheiro, lutar com poderes, com estruturas, com um monte de gente que tem dinheiro querendo só aparecer, é muito difícil. Não é fácil, mas a microempresa, apesar de tudo, com certeza está aí, importantíssimo nesse lastro da economia e faz história para esse Brasil, com certeza, cada vez mais. O movimento da micro e pequena empresa, ele começa na década de 1980 e hoje ele está
eu diria assim, maduro e unido. Hoje é interessante que o movimento ele passa por momentos de cisão entre suas lideranças e hoje como se ele voltasse às suas origens e começa realmente uma forma, né, de união. Hoje mesmo já tivemos o Ludwig do Piauí, uma das lideranças, conversando com vocês. Nós tivemos o Cascais, que é o mito da micro e pequena empresa. O Cascais, eu diria assim, se existe a micro e pequena empresa no Brasil, eu acho que até deveria chamar de micro e pequena empresa Cascais, porque ele realmente é um mito, né? Começa essa história, começa na diversidade, né? E depois ela vai conquistando, vai tendo inclusive na Constituinte, depois ela consegue o Simples, depois ela consegue um novo estatuto em 2006, a 123 quase que é o tapete vermelho da micro e pequena empresa, né? E hoje a gente tem essa sensação, depois da 128, de que a micro e pequena empresa já está caminhando a passos largos e as lideranças precisam se conscientizar disso e estão acontecendo nesse aspecto, de que a micro e pequena empresa é a solução para o Brasil, principalmente o Brasil que é grande, ele é diversificado nas suas culturas, na sua forma de ser. O norte é diferente do sul, graças a Deus somos unidos, mas há que termos esse respeito, né, com essa cultura. E nós temos que ver isso, nós temos que nos unir, né? O empresário tem que saber dimensionar o seu negócio, né, e dizer olha, eu sou um microempresário, eu sou um pequeno empresário, e ele tem que ter essa consciência. E no instante que ele tiver essa consciência, ele tem o progresso juntamente com os outros empresários e o progresso do Brasil. Eu entrei no movimento em 1985 e uma época em que estava se iniciando um movimento no sentido de agregar benefícios para as micro e pequenas empresas que já estavam necessitando serem amparadas de alguma forma para poderem crescer. Um momento crítico mesmo foi no início, quando nós fizemos o trabalho junto às autoridades nacionais, junto ao Congresso Nacional, e não foi fácil para conseguirmos aprovar as primeiras medidas, as primeiras leis que favoreciam as micro e pequenas empresas, que na época já foi um pouco de conquista, mas ainda necessitava muito mais, e foi assim que nós continuamos a nossa luta. O Senado nos ajudou bastante, respeitavam, eles ouviam as nossas reivindicações. A Câmara também foi sensível aos nossos pedidos, às nossas reivindicações, e foi dessa forma, numa luta junto a esses dois órgãos, que nós conseguimos aprovar a primeira lei que favoreceu as micro e pequenas empresas. Nós levamos, eu acho que quase 2 anos. Ercílio Santinoni, presidente do Movimento Nacional de Micro e Pequena Empresa e da Confederação Nacional da Micro e Pequena Indústria, é atualmente um dos grandes líderes nacionais e que tem participado de forma muito direta nas conquistas que hoje criam um ambiente favorável para a micro e pequena empresa. Ercílio, esse trabalho que você já vem desenvolvendo há muito tempo tem custado muito da sua profissão, da sua economia, e muitas vezes chegou até a comprometer o seu negócio. Sim, realmente a gente trabalha há muito tempo com a micro e pequena empresa e você acaba se envolvendo. Como diz o Cascais, no início a gente caminhava juntos. Naquele tempo era muito mais difícil viajar, então você viajava muitas vezes de carro, quando era de avião custava muito caro e você tinha que pagar do bolso. E você ficava muitas vezes a semana toda da sua empresa. E
realmente tem um custo financeiro muito alto. Mas, por outro lado, tem um ganho, você cresce em termos de pessoa. Naquela ocasião, Hercílio, nós também já vivenciamos muitas ameaças e realmente uma materialização daquelas ameaças, daqueles mais enfáticos na defesa das micro e pequenas empresas nacionais. E nós enfrentamos também várias punições de Ministério do Trabalho, de Receita Federal, e por isso também a Lei Geral contempla em um dos seus capítulos a fiscalização orientadora para as micro e pequenas empresas. Em algum momento você também passou por essas punições que faziam ou que aplicavam às lideranças? Sim, não há dúvida. Eu acho que ninguém ficou sem ser fiscalizado, sem... Quando um funcionário saía, ia lá na Justiça do Trabalho, você já sabia que você ia pagar muito mais do que deveria pagar, porque você não era nem ouvido. E eu fui mais longe. O próprio Conselho Regional de Contabilidade, eu sou contador, esmiuçou a minha vida mais de uma vez. Por quê? Porque a gente defendia que tinha que ter um tratamento diferenciado, que tinha que ter um honorário menor para a microempresa, e isso era o suficiente para que a gente criasse inimigos dentro da própria classe contábil, né? E denunciavam a gente. Então, 20 anos atrás, a gente era tratado como bandido muitas vezes, porque você tinha um posicionamento sobre qualquer assunto que você se posicionava, principalmente no caso da micro e pequena empresa. E hoje, Hercílio, muito embora nós procuramos um tratamento diferenciado também com relação à justiça trabalhista, nós nos deparamos com uma grave ameaça, que é o aumento do depósito recursal. O depósito recursal de hoje já tira de uma possibilidade de defesa várias micro e pequenas empresas, e com o aumento desse depósito, como ficaremos? Realmente nós não podemos deixar passar essa mudança. Isso seria, vamos dizer assim, a inviabilização dos recursos da micro e pequena empresa. Porque você tirar 20 mil reais do seu caixa, para quem não tem nada, normalmente já trabalha com dinheiro do banco, isso tem um custo que inviabiliza a empresa. Fica mais fácil ainda você diminuir o número de empregos no país, porque você vai estar trabalhando no sentido de matar a galinha que bota o ovo. Então nós vamos ter que ficar sem a nossa gemada. E assim, senhores e senhoras, telespectadores e empresários que nos ouvem, por isso que muitas vezes nós convocamos vocês a participarem de um movimento associativista, que vocês estejam ligados aos seus sindicatos representativos, para que essas medidas, essas posições de pessoas que muitas vezes não têm sensibilidade com o movimento, não avancem e não prosperem. Até o próximo programa, com a graça de Deus.